Olá, aqui é o Elmo, no canal Minutos com Jesus, e você é bem-vindo a nos assistir, nos ouvir neste canal. E neste momento estamos continuando com os destaques do livro do Apocalipse. E hoje aqui nós vamos dar um destaque sobre o sexto selo, né? Capítulo 6 fala sobre os selos do livro do Apocalipse. Já fizemos vários destaques, né? E agora nós estamos aqui destacando o que está no versículo 6:12, que diz assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Muito provável que este versículo tem correspondência, tem um contexto alinhado com Mateus 24, 29, né, que diz lá: E logo depois da aflição daqueles dias, dos 2, 3 e 4 e 5 do segundo, terceiro, quarto e quinto selos, né? O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Está lá em Mateus 24, 29. Está alinhado provavelmente com esse sexto selo. Muito interessante, hein? E aqui são os fenômenos, né, sobrenaturais que acontecerão na natureza, né, por conta do juízo sobre a terra, sobre a iniquidade que tomou conta da terra. Aqui nós já estamos vivendo um momento da igreja arrebatada, e aqui estarão os que ficaram, né, para trás, estarão passando certamente pela grande tribulação, porque aqui já são os eventos jamais vistos sobre a face da terra, né, ou nos céus, né? Porque em Lucas diz que muitos sinais haveriam nos céus, né? E, então o sol se tornando negro, o que significa, né? O escurecimento do sol e da lua, ele está predito pelo profeta Joel lá em 2:31, né? Este fenômeno será produzido por forças sobrenaturais descarregadas pelo poder de Deus. Só por ele, né? O leitor deve observar que a quinta taça, referida no livro do Apocalipse, lá em 16:10, que nós vamos passar por lá, será um julgamento na forma de trevas, o que deixará que os homens, que os homens profundamente angustiados. Já a segunda e a terceira dessas taças preditas no Apocalipse prevêem modificações extraordinárias nas massas de águas, a tal ponto de serem transformadas em sangue. E aqui nós estamos falando do evento de lua de sangue, né, que está lá em Mateus 24:9. Mas vamos focar aqui então que a lua se tornou sangue, como cor de sangue, né? Nesse versículo 6:12, sexto selo. Então, e a lua tornando-se sangue, né? Provavelmente devido aos mesmos acontecimentos acima descritos que quase apagarão a luz do sol. Então, esses eventos, ambos conjuntamente, se tornarão negros, como um saco de cilício. Aqui é sempre uma metáfora usada por João, ou que ele poderia descrever, né, como referência daquele acontecimento, né? Então, silício ou crina era um pano grosseiro, no grego odierno. Então, sacos, de onde vem o vocabulário moderno saco, né, que era que João estava citando como referência de cor ou de aspecto, né? Na qualidade, era feito de pelos de cabra, exportado pela Cilícia. Naturalmente de cor negra, conforme o presente versículo indica, era tecido usado como sinal de luto também. Lá em Gênesis 37, 34 e Joel 1:8 a gente pode entender então essas referências, né? Então, como sinal de penitência pelos pecados cometidos. Pode também ver essa referência lá em 1 Reis 21, 27. Ou então, os pastores palestinos também usavam diariamente esse tipo de tecido, né? João se serve desta figura expressiva para descrever, como eu disse, o caráter sombrio da própria natureza durante o tempo dessa grande tribulação, né? E o versículo 13, olha só,
ele descreve aqui que as estrelas do céu caíram sobre a terra e como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Nós estamos falando aqui de um catálogo, né, de eventos sobrenaturais. E especialmente esse aqui das estrelas que caíram do céu, caíram sobre a terra, está lá também no mesmo versículo 24 e 29 de Mateus, né? Que diz, e as estrelas cairão do céu. Então, o Senhor Jesus ele predisse isso lá naquela reunião com os apóstolos, a queda de estrelas e o abalo dos poderes dos céus. Durante o tempo da angústia de Jacó, haverá perturbação literal do firmamento. Então, olha só que a base do contexto parece ser a passagem de Isaías 34:4, que diz assim, os corpos celestes são conhecidos por sua fidelidade às órbitas. A queda dessas estrelas será provavelmente em voo rasante sobre a face do solo, pois o texto em si favorece esta interpretação, né? Então, o leitor, você deve observar com cuidado essa frase, né? As estrelas cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes. Ou seja, João estava descrevendo, né? Usando uma figura para explicar como as coisas iriam acontecer, né? Então ele arruma uma comparação. Então a figueira, ela quando ela é abalada, né, por um chacoalhão, por um forte vento, derruba os figos temporões, não lhes permitindo, na verdade, um amadurecimento para se sazonarem devidamente, né? Assim também os ventos dos juízos divinos causarão perturbações cósmicas e as estrelas literalmente passarão de raspão por sobre a face do solo e muitas tocarão o solo, né? Os estudos dos meteoritos é uma das mais jovens ciências, né, da nossa pesquisa humana. Então a gente vai ver no histórico, na nossa história, que nas noites de 13 e 14 de novembro de 1833, a Terra foi visitada com uma grande chuva de meteoritos, né? O firmamento ficou literalmente tomado pelas estrelas cadentes e depois, em 1866, novamente ocorreu uma chuva semelhante, ou seja, 33 anos depois. Essas chuvas de meteoritos têm ocorrido regularmente, com cerca de 30 anos de intervalo, conforme eu disse, durante os últimos 1000 anos. Interessante, né? 30 a 33. Os cientistas, entretanto, eles talvez não tenham muito para esperar, porquanto, próximo do fim da grande tribulação, os céus gotejarão estrelas, né? Como uma árvore que deixa cair seus frutos quando é sacudida por um vento poderoso. O vento de Deus, né? Aquele vento que tem um propósito, né? Porque nós sabemos que tudo isso é propósito de Deus, é ordenação de Deus, não é permissão. Aqui a grande tribulação são parte dos juízos, ou o começo dos juízos sobre a terra, né? Sobre a iniquidade que assola a terra que nós estamos vivendo, né? Vivendo o momento agora dos princípios das dores. Passaremos por algum tempo nisso ainda, provavelmente, entraremos nas dores de parto e certamente o arrebatamento da igreja, né? Para os céus, para estar com o Senhor. Então, dando continuidade aqui, fechando, uma estrela como aquela que caiu no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, há milhares de anos atrás, agora mataria todos os seres vivos da Terra e arrasaria todos os prédios, para vocês terem uma ideia. Então, e casas, tudo que existiria sobre a face da Terra, né, num raio de centenas de quilômetros. O choque e o calor seriam sentidos até o estado de Ohio. Essa explosão que houve no Líbano recentemente, a gente viu lá, né, quantas pessoas morreram e o calor, né, só com o calor, né, e também com o choque do som, né, do estrondo que houve por ocasião daquela explosão, quase uma explosão atômica. Então é uma onda de maremoto, e uma onda de maremoto, na verdade, atingiria até as costas da Europa Central por ocasião de um meteorito desse caindo sobre a face da Terra. Então ocorreria tsunamis e tal e tal. Isso nós vamos descrever em outras passagens, certamente, tá? Espero que você tenha entendido, então, o que significa
Essas passagens, então, do capítulo 6, 12 e 13, né, que fala da lua de sangue, né, e que fala também das estrelas caindo sobre a face da terra, ou passando de raspão aí, né, que está, então, se referindo ao versículo 24, 29 de Mateus. Que Deus te abençoe no seu entendimento, no seu discernimento, e continue aprendendo conosco aqui, e nós vamos aí crescendo na graça e no conhecimento. E você seja muito abençoado, que você possa curtir, compartilhar, né, como gratidão ao nosso trabalho aqui, e se inscrevendo também no nosso canal aqui, né, aqui como gratidão aquilo que a gente está fazendo para você e por você, que na verdade nós só estamos de graça, né, damos o que recebemos, tá bem? Deus te abençoe em nome de Jesus e você possa aí continuar com a gente nos próximos destaques.